Estou fazendo esse vídeo como o primeiro vídeo do meu canal Garage Timeline, para contar um pouco da linha do tempo, da minha história com carros, da história desse garotinho aqui, que era apaixonado por carros. Essa paixão que começou aqui quando eu tinha 2 anos, nesse Fuscão 1500 azul pavão, que era do meu pai. Esse garotinho que, quando criança, sempre que perguntavam o que ia ser quando crescer, ele dizia que queria ser dono de concessionária. Não consegui, né? Mas realizei meu sonho de outra forma. Até com uma miniatura. Mas falando um pouco assim, contando história, por que eu tive a ideia de fazer esse canal. É um projeto meu já de algum tempo. No primeiro momento eu já havia até criado um perfil no Instagram, na época que eu tinha uns carros de coleção e tal. Mas acabou não indo adiante, me desanimei, depois eu vendi os carros e fiquei um tempinho sem mexer com isso, mas a ideia sempre ficou, sempre me acompanhou, sempre tive vontade. E mais recentemente a vontade veio com mais força e eu resolvi finalmente criar esse canal. E esse vídeo é para contar um pouco dessa história, contar de tudo que eu estou pensando, das minhas ideias, do que eu quero levar para esse canal em termos de conteúdo. Quero ver se eu conto um pouco a linha do tempo da minha vida, da minha história, com carros, desde criancinha, todos os carros que passaram na minha vida, que me marcaram. É incrível porque uma coisa que é muito engraçada, que eu percebo, sempre percebi, que eu sempre tive uma boa memória, só que a minha memória, por incrível que pareça, essa boa memória que eu sempre cultivei, ela sempre esteve muito relacionada a questões de carro, porque quando eu queria lembrar alguma coisa da minha vida, lá do passado, algum acontecimento, algum episódio da família e tudo mais, as referências que faziam com que eu tivesse mais certeza com relação à data certa, cronológica, sempre era algum detalhe relacionado a carro. Fosse um modelo de carro, a época em que a gente passava, fosse uma cor, fosse um detalhe. Então, assim, carro sempre esteve muito presente na minha vida. E por conta disso eu resolvi fazer esse canal para contar um pouco disso tudo, para trazer conteúdo de uma forma geral do mundo automotivo, não só carros antigos, mas também carros de miniatura, colecionáveis, carros de coleção, carros reais, carros que eu já tive, carros que fizeram parte da minha vida, desde o meu primeiro carro até o meu último carro. Falar um pouco de história de Fórmula 1, que é uma outra paixão que eu tenho, que também é carro, né? Como tudo começou. E aí, aqui eu mostro um pouquinho dessa minha paixão. Tem a questão dos videogames também, dos simuladores, que também é outra paixão que eu tenho. E com o qual eu pretendo falar também um pouco. E aqui eu tenho aqui o meu mundo de Fórmula 1, um pouco das minhas miniaturas, Ayrton Senna, McLaren, que está aqui no pôster, no quadro. Tem aqui os carros do Piquet, que sempre foi meu ídolo, né? O Williams, que ele foi do tricampeonato. Aí tem aqui dos anos 90, né? Dessa mesma época que tem esse pôster aqui, tem essa Benetton, que foi um dos últimos carros dele, lá de 1990. Foi a penúltima temporada do Piquet. E tem alguns carros aqui do Rubinho, né? Que remete mais aos anos 2000. As Ferraris, o carro do Patti, o carro do Emerson. E uma história que é muito peculiar de tudo isso, principalmente da história desse menininho aqui, é que quando eu era criança, sempre que eu parecia um carrinho de corrida na minha mão, um carrinho de brinquedo,
eu aprendi a chamá-lo de Fittipaldi. E na, na época, quando garoto, eu ainda não era muito aficionado ao mundo da Fórmula 1, mas eu devia ouvir muito, né? Era anos 70, o Emerson estava despontando, foi campeão, depois bicampeão. E eu não sei por que esse nome Fittipaldi chegou no meu ouvido de alguma forma e logo eu associei ele a carrinho de corrida. E sempre que eu via um carrinho de corrida, eu brincava com um carrinho de corrida, eu falava, ah, é o meu Fittipaldi. O meu Fittipaldi era o carrinho. E essa é uma história que é bem engraçada. E... Mas é isso, eu quero também trazer no canal, resgatar um pouco da minha história com carros antigos, né? Eu demorei algum tempo, muito tempo na minha vida para colocar isso em prática, ter meu primeiro carro. E depois desse primeiro carro, a paixão pegou de uma forma que vários vieram em sequência. Em alguns momentos eu cheguei a ter na minha garagem até 3 carros. E assim, num curto espaço de tempo, mas foi uma paixão naquele momento. E eu fiz algumas restaurações que foram assim, que exigiram uma boa dedicação minha. Mas foram projetos que ficaram bem bacanas. Eu já fiz um videozinho no meu Instagram, Garv Timeline, e já postei lá algumas fotos referentes a esses carros. Não os tenho mais, já vendi, mas foi um momento bem legal da minha vida, algumas experiências bem legais que eu pude conhecer muita coisa, pude fazer boas amizades. E de alguma forma eu vou retratar isso no canal, vou trazer em alguns vídeos, contar um pouco dessa historinha de cada um desses carros e falar um pouco aqui de colecionáveis. Até vamos aproveitar, né, lá para o mundo dos colecionáveis e fazer algumas sugestões para as coleções aqui que eu acho que eu estou precisando aqui e acho que está precisando também. Tem alguns carros assim bem icônicos, né? Principalmente nos 70, nos 80, nos 90, que são os anos que eu mais gosto de carros antigos. Que eu gostaria até aproveitar aqui no vídeo, depois vocês deixem aí na descrição o que vocês acham das minhas sugestões, o que vocês sugerem, tá? Pra gente sugerir pro mundo dos colecionáveis lá trazer pra gente. E dessa minha coleção toda aqui eu procurei retratar elas toda por marca, né? Aqui é toda Volkswagen. Aqui da linha Volkswagen eu acho que tá faltando aqui na sequência seria um Passatzinho TS, aqueles Passats da época de anos 79, 80, 81, com um farol quadrado, que para mim são os Passats mais bonitos que tem. Estão faltando aqui na coleção. O Carmanguia TC, que eu acho que também eu acho um carro bem icônico, assim, que teve uma produção bem baixa, num período bem curto, acho que 72, 73, 74, depois não fabricou mais. Falta na coleção, ainda não existe. Um Golzinho GT, né, aquele primeiro. Que mais? Aqui talvez uma Quantum, não veio a Quantum ainda. E, bom, da linha Volkswagen, basicamente são esses que, a meu ver, assim, me vem à memória, que eventualmente poderiam ter algumas miniaturas. Aqui eu tenho a coleção da Ford. Eu acho que falta um Corcel 2 GT, falta um Maverick 4 portas, falta uma Bellini Scala, falta um Escort XR3 conversível, acho que só tem um Escortinho aqui. Acho que falta o Escort da primeira geração, falta o Escort da terceira geração. Falta, o que mais? Bom, falta de repente um Verona. Esses carros nunca foram assim disponibilizados nessa coleção do mundo dos colecionáveis. E vai aqui a sugestão, né? Quem sabe em algum momento eles resolvam fabricá-los. Aqui da Chevrolet tem bastante modelos. A linha Opala, inclusive, eles têm vários modelos da linha Opala que eu não os tenho, mas que eu pretendo em algum momento adquiri-los para dar uma incrementada aqui na coleção. Eu acho que falta aqui um Monza Tubarão,
Acho que falta um chevetinho ali da geração ali de 83 até 80, até 90. Tem a Marajó aqui como representante, mas eu acho que falta o chevetinho dessa geração. Que mais? Talvez um Vectra da primeira fase, só tenho da segunda. Cadete tem, já foi lançado o GSI, eu que não tenho aqui, mas em breve eu acho que vou ter. E basicamente é isso. Acho que outros modelos assim que eu ainda não tenho, mas que em breve eu devo adquiri-los para acrescentar. Mas vai a sugestão desses aí que foram colocados. E é isso. Esse é só um primeiro vídeo, um vídeo de apresentação, né? Vou colocar também muito simulador, muita coisa legal aqui de conteúdo no canal. E no meu próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o meu novo projeto. Eu adquiri uma Paraty 2002, que eu quero fazer algumas customizações nela, quero transformar ela num modelo que nunca existiu. Já comprei bastante peça, no momento ela está na oficina fazendo uma revisão geral, parte de freio, de revisão de motor. O carro está assim num bom estado geral, tanto de lata quanto de mecânica, quanto de acabamento. Precisa apenas de alguns detalhes, mas que são importantes. A parte mecânica principalmente, a parte de freio eu estou revisando toda, talvez troque disco de freio, seja necessário. A parte de motor, fazendo toda a substituição de correia dentada, de vela, de filtros, troca de óleo. E eu devo estar lançando um vídeo em breve, relacionando todas as pecinhas que eu já comprei para efeito de coisas de acabamento que precisam ser ajustadas, peças. Eu vou fazer um geral assim no vídeo próximo, não da sequência, talvez depois. O próximo vídeo deve ser, que eu vou colocar, vai ser apresentando o carro, falando um pouco das minhas ideias, do que eu quero fazer no carro, das modificações. É um carro que eu quero fazer com tempo, com calma, mas que na minha cabeça assim, é um projeto que eu acho que vai ficar bem bacana. É um projeto que vai ficar um carro assim bem diferenciado, bem exclusivo e que vai chamar muita atenção assim no bom sentido, assim, de bom gosto, assim. Acho que vai ficar um carro bem bacana essa Paraty. É um carro que vai ser o meu primeiro projeto do canal. É um carro que de alguma forma eu quero ver se eu mantenho ele um bom tempo, mas não vai parar por aí. A minha intenção é que depois, com o tempo, talvez venham outros projetos e é isso. Esse é só o primeiro vídeo para eu me apresentar o canal, apresentar um pouquinho da minha história, apresentar as minhas ideias e vamos fazer isso dar certo, né? Conto com o apoio de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Vamos fazer esse canal ganhar corpo, esse canal ser conhecido, esse canal crescer. E vamos trazer muitas histórias, muito conteúdo, muita coisa legal aqui pra gente se entreter com esse universo automobilístico que é uma paixão avassaladora, principalmente no ambiente masculino, né? Sem desmerecer o ambiente feminino. Mas é isso. Vamos lá, é um primeiro vídeo. Conto com o apoio de vocês mais uma vez e vamos para a próxima. Valeu!